Tudo bem, pessoal? Mais um dia aqui no estúdio para tentar gravar um pouquinho para vocês e dar continuidade, falando um pouquinho sobre o livro Do Sonho à Realização, o caminho para a aprovação em concursos públicos. Hoje nós vamos falar sobre preparação. No primeiro vídeo, eu tive um pouquinho de cuidado de falar um pouquinho dos motivos que me levaram a estudar para concursos públicos, deixar a minha carreira na área privada, até por acreditar que talvez as motivações sejam as mesmas. Eu acho que antes de a gente entrar em qualquer empreendimento da vida, é sempre importante a gente estar consultando pessoas que são importantes para nós e fazer uma reflexão se o sacrifício, se o novo caminho que vai ser percorrido realmente vale a pena. Então, para você que não assistiu, assiste lá o nosso vídeo número 1 e hoje vamos dar sequência aqui ao assunto de preparação. Em relação à preparação, vamos lá. Você já chegou a se perguntar porque muitas pessoas de fato alcançam um objetivo e algumas outras? E eu tentei ser bem enfático aqui, é justamente em relação à falta de planejamento. Dá para fazer uma analogia em relação ao concurso com uma pessoa que de fato nunca entrou na água, nunca nadou, vamos dizer assim. Eu acho importante, antes de uma pessoa que não sabe nadar entrar numa piscina, ela estudar, ela saber de fato quais são os materiais mais adequados até para garantir a segurança dela, começar a tentar entender qual o procedimento de aprendizagem, quais são os melhores professores para de fato, quando tiver com os materiais adequados, entrar na piscina e saber não morrer, vamos dizer assim. Então eu acho que para tudo na vida a gente tem que se planejar, tem que se preparar. E para concurso também não é diferente. E como que esse planejamento pode ser realizado? Eu separei 3 fases para tentar ser um pouco objetivo quanto a isso. Estabelecer o objetivo a ser alcançado, analisar sua situação atual e determinar o caminho necessário até a aprovação. Primeiro, estabelecer o objetivo. É justamente para que você, após ter decidido começar a estudar para o concurso, tentar analisar o que existe de fato de provas, quais são as exigências, quais são as demandas, quais são os pré-requisitos, para que de fato você comece a estudar com um objetivo único. Acho que é um grande erro das pessoas que são, às vezes motivadas por uma grande necessidade, estudam e prestam todos os concursos. Eu acho que isso não funciona muito bem. Até pela questão econômica que o país passou, está passando ainda, a concorrência está muito grande. Então você vai ter mais possibilidade de ser aprovado no concurso se você, além de ter feito um estudo prévio, tiver um foco, se especializar em relação àquele concurso que você vai prestar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Analisar a sua situação atual, que é o segundo item que eu coloquei. Isso aqui é importante justamente para que você consiga analisar qual o tempo médio, por exemplo, que você pode estudar até a sua própria próxima aprovação, quanto tempo você de fato tem disponível para estudar, porque existem pessoas que tem trabalho, tem a família, tem outras responsabilidades para administrar, e fora tudo isso tem que encontrar um tempo aí que às vezes é muito escasso para se preparar para o estudo, e tem que ter uma urgência grande conseguir se colocar no mercado de trabalho. Então obviamente que é mais interessante começar pelos concursos mais simples, mas tem pessoas, poucas que são abençoadas, que têm a possibilidade de apenas estudar, e elas podem de certa maneira se aventurar num concurso um pouco mais eu diria com uns retornos maiores. Não que quem tem pouco tempo não vai conseguir chegar no mesmo lugar, eu falo tudo questão de planejamento. Terceiro caminho, determinar o caminho necessário até a aprovação. Isso daqui realmente é muito importante. Quando você sabe que vai estudar para um concurso, já sabe qual concurso você optou, tendo avaliado de fato quanto tempo você tem disponível para estudar durante o dia, qual o prazo máximo que você tem mais ou menos para chegar a uma aprovação, é importante você começar a determinar o caminho. Como que eu vou fazer isso? E é justamente aqui que a gente vai estar entrando e começando o estudo de hoje. Primeiro, como estabelecer o objetivo. O que é interessante a gente fazer uma avaliação? Quais são os concursos disponíveis? É interessante a gente sempre estar atento que existe uma periodicidade em relação às contratações, os concursos que acontecem. Existem concursos, por exemplo, que na minha cabeça veio agora, o último curso fiscal para o ICMS Santa Catarina, Auditor Fiscal de Rendas, que já chegou a ficar quase 18 anos sem prova. Obviamente que se você vai focar num concurso como esse é um pouco complicado.
Então é interessante você estar ciente dentro da área de concurso que você vai estudar, em quanto tempo aquilo ocorre. Pô, e estudar após um edital é uma coisa válida? Vou falar um pouco mais sobre isso, mas com certeza não. Do edital até a prova é o tempo que você tem para aprimorar aquilo que precisa. O ideal, e o que eu tenho de experiência dos alunos aprovados que passaram por mim, inclusive o meu caso quando foi aprovado, é que você deve estudar todo o conteúdo, né, da antiga prova até chegar ao edital. O edital até a prova é um tempo para revisar, para fazer simulados, para aprimorar aquilo que eventualmente falta. Não é a hora de começar a estudar. Enfim, passando a seguinte, sabendo quais são os concursos disponíveis, se você está entrando no momento mais adequado para estudar, quais são as matérias cobradas. Isso é muito importante que você faça essa avaliação. Não só por questão de afinidade, né? Tem matérias que a gente tem um pouco mais facilidade que outras. Eu mesmo sou da área de humanas e apesar disso, né, quando me coloquei no objetivo de ir atrás do sonho, né, da aprovação na área fiscal, eu tive que passar por grande dificuldade das matérias de exatas, macroeconomia, microeconomia, estatística. Eu me lembro de fato de uma experiência de ter estudado quase um dia todo estatística inferencial e quando fui fazer um simulado errei praticamente tudo, né? Quase entrei no desespero, mas respirei fundo aí, tentei procurar um pouco de ajuda e apoio e o caminho se seguiu. Mas obviamente é interessante que você se coloque, ainda mais no primeiro momento, no primeiro concurso, procurar matérias que você tem um pouco mais de afinidade. Para também estabelecer o objetivo. Quais são os serviços a serem executados no cargo almejado? Obviamente, se você é uma pessoa que não quer assumir muitos riscos, quer um trabalho mais burocrático, um trabalho policial, por exemplo, que grande parte da atividade é feita fora de um escritório, numa investigação, numa ronda, que exige, às vezes, enfim, uma questão física um pouco mais apurada. Então, não é bem por aí. É importante também que você estude, não apenas o que exige para uma prova, mas também saber do dia a dia, do que acontece com aquele cargo que você está almejando, para ver se aquilo vai se acolher com as suas expectativas. Infelizmente é muito comum as pessoas passarem um longo tempo estudando, são aprovadas num cargo que poucos sabiam antes e enfim, acabam caindo em depressão, num descontentamento muito grande. Talvez pudesse ter sido evitado se o estudo prévio for feito anteriormente. Eu mesmo tenho um pouco de experiência em alguns concursos que eu passei, tanto no judiciário, principalmente agora no executivo, em decorrência da área fiscal. E caso eventualmente você tenha uma dúvida das atividades que a gente realiza, enfim, deixe suas mensagens, com o maior prazer eu vou estar falando isso para você. Outros assuntos importantes: os locais possíveis de trabalho, como havia mencionado. É importante que você escolha um trabalho que você consiga exercer com qualidade, que aquilo te proporcione qualidade de vida. Eu mesmo, na área fiscal, existem muitas áreas de fiscalização externa, onde você vai lidar diretamente com o contribuinte, enfim, eventualmente tem que fazer verificação em loco. Eu particularmente prefiro evitar certo contato. Hoje eu trabalho na julgadoria, simplesmente avaliando o processo, fazendo julgamentos, o que para mim é mais tranquilo. Eu gosto de rotina, eu gosto de ter um pouco mais de tranquilidade e meu trabalho não ser tão vinculado a outras pessoas. Mas tem pessoas que não, ficam entediadas nesses cargos, nessas atividades burocráticas, que preferem, enfim, dentro da minha área fiscal, se utilizando como exemplo, trabalhar no aeroporto, fazendo fiscalização de mercadoria, trabalhar numa área portuária, enfim. É importante que, de novo, você consiga saber o que você vai desempenhar e como pode ser o local que você vem fazer uma prova. E lembrando também que quando os concursos saem, antes do concurso sair, existe um concurso interno. E teoricamente os melhores lugares eles já são ocupados pelos que estão na ativa. As vagas remanescentes, que os novos concursados brigam, elas geralmente são para lugares mais longe, lugares que não são tão bem vistos, vamos dizer assim, porque a gente já está na atividade. Então, às vezes você presta um concurso, não quero sair de São Paulo, mas você vai, ou no Paraná, enfim, mas você não quer ficar num lugar ruim e acaba ficando numa cidade longe pra caramba, com uma péssima qualidade de vida, e às vezes você tem que ficar ali 2, 3, 4, 5 anos. Isso acontece muito também, porque de novo, mais que você estude para o concurso estadual, às vezes o estado é grande, existem diversos lugares que você pode vir acabar sendo lotado. Então é bem importante você pensar quanto a isso, a não ser o municipal, que você está vinculado ali àquele município. As remunerações iniciais e finais e os benefícios da carreira. Acho que grande parte dos motivos que nos levam a estudar é justamente a estabilidade e os benefícios que hoje ainda existem.
No vídeo 1 falei muito sobre isso, sobre as possíveis mudanças nos benefícios em relação à previdência, em relação a certos ganhos que hoje algumas categorias ganham, que eu acredito que vai deixar de existir nessa próxima reforma administrativa. Mas por enquanto existem, né? A gente vê o judiciário, de uma magistratura aí com auxílio praticamente, enfim, auxílio moradia, auxílio creche, são questões que vão se somando ao salário e se tornam muito realmente interessantes. O concurso ele tem a complexidade de acordo com os benefícios que eles proporcionam. Então, de fato, o concurso técnico, as relações de benefícios são menores, não existem tantas gratificações, e isso vai se escalonando, né, para os concursos de analista e esses, eu digo, superior, que são os concursos de Estado, né, Ministério Público, magistraturas, procuradorias, a área fiscal, enfim. É importante que você tenha tudo isso em mente antes de fato, né, bater o martelo e estabelecer o seu foco. Seja, quais são os concursos disponíveis, aqueles que estão na iminência de sair, importante analisar. Iminência não digo amanhã, é um concurso que o último foi há um ano, que já existe uma mobilização para uma nova contratação dentro da categoria, as matérias serem cobradas na prova, até para que você possa de início optar por aquilo que tem mais familiaridade, e também às vezes existem provas físicas que o quanto antes você tem que começar a se preparar, como é o caso da parte policial. Os serviços a serem executados e os locais possíveis de trabalho, outra coisa importantíssima. A gente tem que acreditar, né, ter um pouco de fé, principalmente na gente, e a aprovação vindo, que você sabe exatamente o que pode vir a acontecer. Tanto ficar num bom local, ficar num lugar seguro, como também acabar indo para uma região de fronteira, uma região com menos condições, em que você tem que fazer um trabalho mais externo, se expondo um pouco mais. Fique bem ciente quanto a isso. E, de fato, as remunerações. E em relação a você tendo todos esses dados na sua cabeça, que eu acho que hoje em dia não é tão difícil encontrar, porque você consegue ter acesso, enfim, em canais para você buscar, inclusive pessoas que estão naquele cargo, para tirar uma dúvida, para buscar uma informação. Ninguém sabe mais, digo isso de fato, viu, de salários e benefícios que os próprios concurseiros. Eles acabam entrando, né, em folhas de transparência, buscando, pesquisando. Então, se você se colocou nesse mundo de concurso, entra, né, de cabeça, se aproxime de pessoas que estão ali e elas vão também saber te dar essas informações, ou que você busque com pessoas que de fato estão exercendo o cargo. Eu acho que quanto mais informação, realmente melhor. Em relação ao tempo de aprovação, isso varia muito de acordo com a complexidade da prova, né? É importante que você consiga avaliar a complexidade que aquilo tem, combinado com o seu fator pessoal, o quanto que você tem de tempo para se dedicar diariamente, e é isso que vai te colocar um pouco mais próximo dos seus objetivos. Falando um pouquinho mais de tempo para preparação, coloquei aqui uma estimativa média. Existem pontos fora da curva, isso sempre acontece, mas inclusive nos 5 anos que eu trabalhei quase como preparador para concursos públicos, eu vi que essas histórias se repetiam muito, inclusive em relação à trajetória. Lógico, quem tem mais tempo para se dedicar, dedica qualidade, o objetivo é alcançado antes daqueles que, enfim, batem cabeça, ficam pulando de concurso em concurso, mas o tempo médio qual seria? Concursos técnicos, eu colocaria que varia entre 6 a 12 meses, ou seja, se você estudar com qualidade, por volta de 6 meses você já vai ter uma preparação adequada para estar disputando as vagas. Os cursos de analistas de tribunais, e aqui eu coloco também alguns cursos de policial, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Eu acredito que tem um tempo médio de 12 a 18 meses. Você vai estar atingindo a sua maturação nos estudos por volta de 1 ano. E os concursos de atividade de Estado, né, fiscal, controle, defensoria, procuradoria, Ministério Público, magistratura, são cargos que, pela quantidade de matérias, você vai ter que estar trilhando esse caminho um pouco mais longo, vamos dizer assim. Que eu avalio que o tempo médio são de 3 anos. Né? Já tive alunos que se prepararam na consultoria que eu trabalhava, que conseguiram alcançar em torno de 1 ano e meio a 2, mas é bem difícil, realmente é uma grande exceção. E, enfim, eu vou falar um pouquinho, né, nos próximos slides em relação ao que seriam os concursos técnicos, os concursos de analista, o que seriam esses concursos de atividade de Estado, mas é importante que você tenha isso em mente também. Eu estou disposto a estudar essa quantidade de tempo até alcançar meu objetivo. De novo, antes de entrar numa piscina, tenta saber todas as informações, até que você de fato, né, consiga estar nadando bem. E qual a diferença? É justamente a complexidade e os benefícios, né? Uma coisa está muito vinculada à outra.
os concursos de níveis técnicos, né? São os bancários, as autarquias, os policiais, os técnicos judiciários, analista técnico da Receita Federal, como mesmo falei. Eu acho que um prazo médio de 6 meses até uma aprovação, e geralmente a prova ela acaba exigindo cerca de 6 matérias. Eu até pontuei aqui quais são as mais comuns: português, raciocínio lógico, informática, direito constitucional, direito administrativo e a legislação específica de cada órgão, né? Geralmente são essas matérias que são cobradas, e as provas elas são mais voltadas para textos legais, né? Tirando, né, as matérias vinculadas a exatas, obviamente. As de direito elas são muito... eles pegam um texto de lei, alteram uma palavra, e aí a gente vai chegar nesse momento. Dá para a gente se preparar para isso também. Então eu acho que o importante de saber é isso. Poxa, eu tenho pouco tempo para estudar, mas estou passando um momento de dificuldade. Que concurso eu posso começar para ser aprovado antes? Eu acho que são esses concursos aqui. Bancários, né? Tem o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, as autarquias, enfim, que é o caso do INSS, por exemplo, o primeiro concurso que eu consegui fazer. Os policiais, principalmente em relação aos cargos de bombeiros, alguns concursos de polícia civil, os técnicos judiciários, né, são os TJs, e também os ATAs. Então, de novo, acho que são concursos interessantes para você que está tendo uma urgência maior em conseguir uma aprovação em algum concurso. Depois seguimos para os concursos que eu digo que são os analistas e os policiais federais. Quais são esses concursos? O TRT, TRE, TRF, que são o Tribunal Regional do Trabalho, Regional Eleitoral, Regional Federal, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e os cargos de analista da Receita. Acho que eles têm uma complexidade média, até pelas matérias que eles acabam cobrando, que são cerca de 10. Eu também pontuei aqui para vocês quais são as matérias mais recorrentes, né? Elas acabam sendo as matérias, né, anteriormente mencionadas, né, português, lógica, informática, profissional, administrativo, regimento interno, e mais algumas matérias vinculadas à atividade de cada um deles. Por exemplo, TRT cobra muito trabalhista, TRE, a parte eleitoral, TRF está um pouco vinculada à questão tributária. Tanto PF como PRF acaba cobrando, justamente por estar trabalhando na parte policial, com direito penal. A analista da Receita tem uma base pequena ali de contabilidade, de tributário também. Então, por isso que, de fato, a complexidade aumenta em relação aos concursos técnicos. As provas elas não são puramente de questões literais, acabam começando a cobrança de um conhecimento básico de jurisprudência. E o que seria essa jurisprudência? São aquelas decisões reiteradas de tribunais superiores. Aí que entra a necessidade de saber um pouco de informativo, um pouco de súmula, um pouco de súmula vinculante, e algumas questões acabam tendo uma profundidade um pouco maior do que apenas literal. Vamos lá, dando sequência, como mesmo mencionei, né? As matérias específicas: TRT, trabalho; TRF, direito tributário; TRE, direito eleitoral. Essas matérias que acabam tendo um peso maior em relação ao concurso que vai ser prestado. Outra coisa interessante, né? O Poder Judiciário brasileiro. O TRE, né, existem 27 regiões, um para cada estado e um para o Distrito Federal, como mesmo tinha mencionado, né? Você pode acabar prestando uma prova, por exemplo, Pará, lógico, esperando que você fique em Belém, mas você pode ficar numa fronteira longínqua. Tem colegas que trabalham em regiões que eles precisam pegar um avião, depois mais horas de veículo para chegar até um posto fiscal. Então é importante que você tenha essa consciência, até para que você saiba que essas são as regiões, né? As regiões que existem. Tem aqui do TRF, né, as 5 regiões, tem do TRE, que são 27, existe um mapinha aqui que fala um pouco do TRT também, são as 24 regiões que existem, e em São Paulo existem 2, é importante ter essa consciência também, ou seja, veja de fato para onde você vai estar prestando a prova. Um concurso federal, por exemplo, você pode ser lotado em qualquer lugar. A área fiscal, a Receita Federal, geralmente são nas fronteiras que as pessoas começam, e aos poucos elas conseguem ir migrando, elas conseguem fazendo... saindo dos postos que elas estão para outros lugares diferentes, ao longo do Brasil como um todo. Estadual já é mais restrito em relação ao estado, e municipal, como eu havia falado, fica um pouquinho mais tranquilo, que você trabalha apenas dentro do município que você foi aprovado. As carreiras de estado, né? Coloquei aqui fiscais, Tribunal de Conta, consultivo, que são o Congresso Nacional, que tem os cargos consultivos, procuradorias, PFN, AGU, defensores, tanto estadual como federal, Ministério Público, magistraturas, cartorários.
eles abrangem em média de 20 matérias, para você ver, né? Técnico cerca de 6, analista de um pouquinho mais de 10, e concursos como esse são cerca de 20 matérias. Eu já coloquei essa complexidade alta justamente pelo quantitativo de matérias e conhecimento que é cobrado. As provas elas deixam de ser apenas literais, como as áreas técnicas, tanto a jurisprudência começa um pouco mais aprofundada, inclusive em relação à doutrina. Eles acabam pegando os maiores pensadores que escrevem sobre determinadas matérias e acabam utilizando as teorias criadas por eles. Então, e dentro desses concursos de carreira do Estado, existem duas exigências: os concursos que exigem formação específica e os que não exigem formação específica. Os concursos que exigem formação específica são principalmente aqueles vinculados e direcionados a bacharelados na área jurídica, que são magistratura, Ministério Público, procurador, defensor, delegado, cartorário. Para esses cargos, você primeiramente tem que ter feito direito. Alguns exigem a questão da OAB, mas tirando esses cargos, que grande parte das matérias cobradas, eu elenquei alguma delas aqui, enfim, não acho necessário citar todas, mas é importante que você consiga ver a quantidade de matérias que já começam a ser exigidas, né? Os concursos que não exigem formação específica são livres para qualquer cargo. Por exemplo, auditor fiscal de rendas, acabei pontuando as matérias aqui. Enfim, a gente começa a ver que não só a parte de direito que cai, mas matemática financeira, macroeconomia, estatística, enfim, administração. Por incrível que pareça, são matérias que não é igual ao vestibular, né? Que a gente estuda uma matéria que sabe não vai ser cobrado, né? Eu já tive, trabalhando com auditoria, tive que trabalhar com estatística, né? Por incrível que pareça, matéria que eu quase chorei para estudar, e acabei tendo que utilizar como ferramenta de trabalho. Então, não exige formação específica, tanto o auditor fiscal de rendas, fiscal do trabalho, que tem umas matérias como mesmo citei aqui. Depois eu vou deixar o slide disponível para vocês darem uma analisada. Tribunais de contas também, tribunais de contas estaduais, muitos, alguns já exigem, mas muitos não exigem formação específica. Os concursos para o Banco Central, SUSEP, CVM também são cargos que qualquer um pode prestar, e eu acho isso muito interessante. De novo, é importante você planejar cada etapa da sua vida. Só para retornar aqui um pouquinho dos... Opa! Pedir para ele colocar o vídeo novamente. Isso, por favor. Aqui, não tem problema, a gente vai voltando lá. Um pouquinho mais para frente. Chegar naquele mapinha. Esse mapa ele não está tão claro, mas eu tentei fazer um mapa mental de um direcionamento do passo a passo que você deve seguir até escolher a prova que você tem interesse. Vou dar uma lida aqui para tentar facilitar. Primeiro passo: eu tenho condição condição financeira de me sustentar enquanto estudo? Não. Se eu não tenho essa condição, eu preciso estudar para um concurso que eu consiga passar o quanto antes. Estudar para os seguintes concursos: concursos de tribunais, justiça, bancários e policiais, ou seja, os concursos técnicos, como mesmo havia mencionado. Eu acho que em 6 meses você já consegue estudar com qualidade aquelas 6 matérias que eu citei e você já está conseguindo disputar as vagas. Mas, entretanto, se você tiver condições e não tem tanta pressa, urgência de passar no concurso, e quanto tempo você tem para estudar? Cerca de 6 meses? De novo, me voltei para essa relação dos concursos técnicos. Não, tenho até 1 ano para me preparar, então você já consegue começar a se colocar em alguns concursos de tribunais, policiais, não, eu estou me organizando porque eu estude 3, 5, enfim, os anos que forem necessários para alcançar o concurso dos meus sonhos. Então você já pode entrar nesses concursos de Estado. Isso aqui é simplesmente um direcionamento. E eu falo isso para você. Uma pessoa que entra num cargo técnico judiciário, ou enfim, um policial civil, ele tem total condição de continuar dando sequência e ser aprovado em outros concursos. Eu acho que a maturidade nos faz ser racionais. A gente não pode simplesmente correr unicamente, exclusivamente atrás dos nossos objetivos, nossos sonhos, de forma incisiva. Mas a gente pode ter um pouco de paciência e fazer um planejamento de longo prazo para chegar até lá. E como eu posso citar esses casos? Tem muitos colegas auditores fiscais de rendas que também tinham um objetivo de alcançar essa carreira para exercer ao longo da vida, que começaram como técnico judiciário, muitos inclusive como professores,
deram sequência, passaram no concurso de analista alguns anos depois, ou tem colegas, inclusive, que trabalham comigo que eram policiais rodoviários federais, policiais federais, deram sequência até ser aprovado no concurso, enfim, diretor fiscal de rendas. Então eu falo, eu acho que não é só o salário, né? Lógico que tem que motivar alguém, são todas aquelas características que eu acabei citando. E eu, enfim, só para voltar um pouquinho aqui, que tem o quadro inicial, que fala um pouquinho de, um pouco resumido do que eu consegui mencionar para vocês ao longo do estudo aqui. Então só um segundinho para a gente voltar. Aqui. Enfim, para a gente tentar fazer uma finalização em relação à forma inicial de fazer um planejamento, né? Temos que estabelecer o objetivo, a gente tem que saber de fato quais são as circunstâncias que a gente se encontra para entrar e realizar um planejamento que a gente consiga até o final. Muitos alunos passaram por mim ao longo do tempo que eu trabalhei como consultor. Eu diria que quem persistiu alcançou. Isso parece piegas, né? Aquela historinha de que você estuda para o concurso é uma fila que vai andando. De fato é. Se você é uma pessoa que aproveita as oportunidades que tem, que constantemente está fazendo uma autoavaliação e se mantém disciplinado e persistente, você vai alcançar o seu objetivo. Eu diria isso, que a pessoa que colocou aquela meta se mantém disciplinado, sabe, é final de semana, é feriado, é aniversário, seja o que for, prioriza os estudos, dia após dia, eventualmente faz aquele simulado, vai mal, mas ele consegue fazer uma avaliação, poxa, do simulado não fui mal em tudo, fui mal apenas nisso, começar a reforçar aquilo. Tem um estudo eficiente onde ele consegue estudar e também revisar para poder fazer a fixação. Ou seja, se a pessoa persiste, ela vai alcançar o objetivo. Eu acho que as pessoas que acabam não alcançando, de fato, desistem. Ou por não ter a disciplina, ou por não ter a perseverança, ou por não ter foco também, aquela pessoa fica migrando em edital em edital. Mas, de novo, o objetivo de fazer esses vídeos é, dentro dos meus limites, tentar ajudar você a dividir um pouco da minha experiência, para que você também tenha condições totais de organizar um objetivo, fazer a sua avaliação, elaborar o seu planejamento e até a sua aprovação. Hoje a gente tratou um pouco sobre isso. Qualquer dúvida que você tiver sobre o assunto, deixa nos comentários ou me procura nas minhas mídias sociais. Com o maior prazer eu vou tentar responder a cada um de vocês. Então é isso, seguimos aí. Na semana que vem vou estar produzindo um novo vídeo e dando sequência em falando todos os capítulos até o fim. Um grande abraço, força, foco e fé.